Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do perigo da deficiência da vitamina B12. Para tal, trago-vos uma citação de um dos livros mais antigos, se não o livro mais antigo que já existiu, que é a Bíblia. Temos aqui Gênesis 9, versículo 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, Deus permitiu que todas as coisas, tanto animais como vegetais, servissem de alimento, tá? Então, apesar disso, nós vamos respeitar a crença das pessoas, tá? A ideologia das pessoas. Você vai dizer que não, para mim, eu só prefiro ser vegano, a gente vai respeitar. Ou então posso ser omnívoro, também a gente vai aceitar. Mas o que a gente não aceita são argumentos assim um pouco equivocados, dizer que não, eu só consumo vegetais porque sou a favor do ambiente, sou ambientalista e quero conservar a fauna, tá? Então, mas você quer conservar a fauna e eu quero conservar a flora. Então você gosta de animais, mas eu gosto de plantas. Então esse argumento não confere. Também dizer o argumento de dizer que não, só os vegetarianos ou os veganos é que são saudáveis. Não, também não é verdade. Porque uma pessoa que é omnívoro também pode ser saudável, tá? Então, mas a gente respeita as crenças das pessoas, porque cada um é livre de ter uma ideologia, de dizer que não, eu prefiro só ser vegano, ou então dizer que eu também posso ser omnívoro, comer também animais para além dos vegetais, tá? Como o próprio criador mesmo no início tinha, portanto, autorizado só os vegetais, mas depois autorizou a ingestão também dos animais. Mas a nossa conversa não é essa. É para dizer que a vitamina B12 ela não existe em nenhuma, portanto, não existe no reino vegetal, tá? Nenhuma fonte alimentícia vegetal, a vitamina B12 não existe, tá? Então, ou você ingere animal, ingere carne, ou então você tem que suplementar. E por que a gente fala isso? Porque a vitamina B12 é muito importante no metabolismo orgânico, tá? É muito importante. A sua deficiência está relacionada com muitas patologias a nível de vários órgãos. Normalmente as pessoas sabem da sua do seu benefício a nível hematológico, né? Que a gente sabe que a sua carência está relacionada com a anemia megaloblástica, que ela atua no processo, juntamente com o ácido fólico, no processo de maturação dos eritrócitos, né? Então essa é a mais conhecida, mas não é a única, porque até o ácido fólico, a depender da sua tendência genética, o ácido fólico pode segurar a maturação eritrocitária. Por isso há muita gente com deficiência de B12, mas não tem, portanto, anemia, não tem anemia megaloblástica. Mas o ácido fólico não pode, portanto, segurar as funções metabólicas da B12, como por exemplo a nível neuronal, que nós precisamos da B12 para o metabolismo dos nervos, tá? Então nós temos muitas patologias a nível do sistema nervoso. A gente, como neurologista, aqui vai dizer, temos muitas patologias neurológicas que são decorrentes da sua carência, da deficiência da B12, tá? Então, pacientes que têm demência, você pode ficar demente por causa da B12. Pacientes que têm mielopatia, você vai ficar cadeirante por falta da B12, você vai ter lesão de medula por falta de B12. Você vai ter lesão vascular, vai ter AVC por causa, portanto, da deficiência de B12. Você vai ter, incluindo, pode ficar cego, pode ter cegueira, lesão do nervo óptico, por causa da deficiência da B12, tá? Então nós sabemos que todas as vitaminas estão relacionadas com alguma doença. A vitamina C está relacionada com os corbutos, que os marinheiros, portanto, conhecemos os históricos de marinheiros que morriam, e depois deu-se conta que era por causa da deficiência de vitamina C. A tiamina, que está relacionada com o alcoolismo, que está relacionado com a beriberi, tanto o alcoólatra que treme, tem deficiência de B1, tá? Que é a tiamina.
a pellagra, que está relacionada com a B3, e temos a associação do autismo com a deficiência de vitamina B15, que é um ácido pangâmico. Então nós aqui estamos a falar, por exemplo, portanto, da deficiência da B12, tá? Então, mas qual é o mecanismo? É porque a B12 participa como cofator nas reações de transformar o ácido metilmalônico em succinil-CoA e também ajuda a converter a hemocisteína em metionina. Portanto, que aí vai ter duas reações, que tem a enzima metil tetraidrofolato redutase, que vai reduzir a metileno tetraidrofolato, portanto 5,10 para 5, e nesse processo produz um grupo metil que vai usar-se, que portanto a metionina sintase vai usar para metilar a hemocisteína em metionina, que a gente precisa de metilação, portanto, no organismo para fazer portanto, para fazer regulação, reparação do DNA, tá? Então, no organismo nós precisamos de 4 coisas. Nós precisamos de anti-inflamação, porque a inflamação está relacionada com todas as doenças crônico-degenerativas. Nós precisamos anti-inflamar, nós precisamos antioxidar, porque a oxidação está relacionada também com lesão vascular, lesão de DNA e envelhecimento precoce. Nós precisamos antiglicar, porque a glicação também está relacionada com as doenças, e nós precisamos supermetilar, tá? Porque a submetilação, você vai ter deficiência de metilação e você vai ter, então, elevação dos níveis de hemocisteína, tá? Porque quando você tem deficiência de B12, você tem aumento da hemocisteína no sangue. A hemocisteína, portanto, é tóxica. Ela está relacionada com lesão vascular, ela vai lesar o vaso, vai causar endotelites, e essa lesão vascular pode, por sua vez, fazer com que haja formação de placa ateromatosa. Vai formar placa por causa da lesão vascular decorrente da hemocisteína elevada, e essa placa depois vai, portanto, ser causadora de AVC. Aí você vai ficar sequelado por AVC decorrente da hemocisteína alta, resultante da deficiência de B12. Você pode, na sequência dessa lesão endoteliar, pode fazer trombos no vaso. Para quem assistiu o vídeo que nós falamos da trombose venosa cerebral, o mecanismo é esse: cria trombo no vaso, e esse trombo agora vai ser motivo de você fazer lesão, infarto agudo do miocárdio, lesão no coração, ou então também fazer AVC por esse mecanismo, tudo decorrente da deficiência de B12, tá? Então não é desejável. E nós, na neurologia, uma das coisas que me motiva é que eu estou até careca de ver pacientes que têm mielopatia tão, portanto, cadeirantes só por causa da deficiência da B12, tá? E nós, na neurologia, portanto, não é desejável passar numa doença. Tá? É importante prevenir, porque depois de você passar numa doença, às vezes você não volta ao estado normal, você vai ficar com sequela a vida inteira. Enquanto que o médico infecciologista às vezes vai dizer que é benéfico passar por algumas doenças para adquirir imunidade permanente. Nós na neuro, a gente não é desejável que as pessoas passem numa certa doença. Então, as preveníveis, é importante a gente prevenir. É por isso que eu venho aqui falar da B12, tá? Porque são muitas as patologias: depressão, demência, neuropatia periférica, tá? Um conjunto de patologias que estão relacionadas com essa deficiência. É por isso que a gente vem aqui falar, tá ok? Então, apresento aqui esse fluxograma em que nós temos aqui os motivos de você procurar saber se tem deficiência ou não. Quando você tem doença hematológica, no caso anemia megaloblástica, se tem doenças neurológicas, todas que eu citei, ou psiquiátricas, se você tem alguma doença gástrica, se você teve alguma cirurgia, úlceras, se você toma inibidores da bomba de próton, que são patologias, portanto, do estômago, se você tem acima de 65 anos, mas aqui o artigo fala acima de 65 anos, eu digo que toda pessoa, incluindo jovens, se você tiver qualquer indício, cansaço ou qualquer patologia, antes depressão, antes de você procurar saber qual é a causa, eu aqui aconselho você saber se os níveis de vitamina B12 estão
nos níveis considerados normais, tá? A gente aqui vai ver que não é só normal estatístico, é normal de saudável. Porque de acordo com esse fluxograma, nós temos aqui, se você tiver qualquer uma dessas entidades, você vai medir os níveis de vitamina B12 e de ácido fólico. Tá? Que aqui, didaticamente, esse fluxograma, o artigo diz que você primeiro mede o ácido fólico. Se tiver baixo ácido fólico, você faz a suplementação ou trata, depois volta a medir os níveis de vitamina B12 para ver se já normalizaram, tá? Se não normalizar com ácido fólico normal, então você pede a B12. Mas, na prática, a gente já pede o ácido fólico e a B12 tudo juntos, tá? A gente não vai fazer, portanto, essa volta toda. Isso aqui é só uma questão didática. Então, se os teus níveis de B12 estiverem abaixo de 100 picogramas por ml, você está deficiente. Você tem que saber qual é a causa dessa deficiência e repor, tratar. Normalmente, se for por má absorção, por alguma causa, tem doença imune, lesão de células parietais e consequente não produção de fator intrínseco que está, portanto, comprometer a absorção na porção terminal do íleo, então você faz, portanto, a reposição sublingual ou então injetável. Você toma metilcobalamina, que aí a metilcobalamina, em vez de tomar a forma de cianocobalamina, você toma na forma de metilcobalamina. Essa metilcobalamina, para além da vitamina B12, também vai dar o grupo metil, que ajuda a fazer supermetilação, que é o que é saudável no organismo, tá? Então, se os níveis estiverem de 100 a 400 picogramas por ml, que nós sabemos que a literatura diz que os níveis normais são acima de 200 picogramas por ml, mas essa normalidade é que é estatística, tá? Significa que a maior parte das pessoas que participaram do estudo tinham esses níveis. Não significa que seja saudável para todos. Há pessoas que, a partir de uma certa predisposição genética, para eles o valor de 200 picogramas por ml, portanto, não representa saúde. Você pode ter esses valores e ter os níveis de hemocisteína ainda altos. E quando os níveis de hemocisteína estão altos, ele é tóxico, vai causar todas aquelas consequências que a gente já falou. Então a gente, quando tem esses valores aqui considerados normais pela literatura, ainda assim não recomendamos que você pare por aí. Você deve agora checar os níveis séricos do ácido metilmalônico e também da hemocisteína, tá? Ele vai converter o ácido metilmalônico em succinil-CoA e a hemocisteína em metionina. Então, se esses valores estiverem elevados, é sinal indireto de que essa quantidade aqui não está a ser suficiente para o seu caso, tá? Aí você deve considerar, se esses níveis estiverem baixos, deve considerar deficiência e fazer então a investigação da causa e a sua reposição a seguir. Depois, se você tiver com 200 picogramas ou acima por ml e os níveis de ácido metilmalônico e hemocisteína estiverem nos níveis considerados normais, então você vai saber que não tem deficiência de B12 e pode procurar então as outras causas da tua situação, tá? Da tua condição de saúde ou de doença. E se os níveis estiverem acima de 400 picogramas por ml, incluindo algumas literaturas falam que tem que ser acima de 500, também você não tem deficiência. Então você pode estar à vontade de que a tua situação não tem a ver com a deficiência de B12, tá? Então mesmo os que consomem carne às vezes precisam fazer o doseamento, porque comer carne não é garantia que você tem os níveis adequados, porque você pode ter alguns problemas de absorção ou então outros problemas adicionais, problemas genéticos na enzima tetrahidrofolato metilredutase. Você pode ter problema nessa enzima e também ter hemocisteína aumentada nesse contexto. Então é preciso ver também outras nuances. Aqui nós estamos a enfatizar a B12, que é o tema da nossa abordagem hoje, tá? Então tudo isso fica muito complexo, fazer exames, dá muito trabalho, gasta dinheiro. Essa vitamina aqui é inócua, tá? Ela é uma das vitaminas B12 que portanto, armazenadas no fígado, tá? Ela não é tóxica, você pode ter níveis altos. O problema dessa vitamina aqui só está relacionada com a deficiência. Você pode ter 1500, não tem problema, você está vacinado. E eu até advogo a ideia de que tanto essa vitamina como a D3
tinham que ser preocupação de saúde pública. Tinha que ser o SUS responsável, tal como as vacinas, em controlar se as pessoas têm essas deficiências ou não, porque a gente está a receber pacientes com problemas graves de saúde só decorrente da deficiência dessa vitamina, tá bom? Então, muito obrigado para você que nos acompanhou e até ao próximo vídeo.